sua vitória quando a pessoa não está na presença de Deus, quando a pessoa não está servindo a esse Deus maravilhoso. Vamos dar aqui continuidade então na mensagem, na palavra do Senhor. Então diz aqui, versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então aqui a gente já vê a sentença que foi decretada, né? O filho que estava, a Betseba estava esperando, ele iria o quê? Morrer. E aqui vai ter o relato da morte desse filho da Betseba. O que vai acontecer? Diz assim no versículo a seguir, né? No versículo 15: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que ele disse aos seus servos: é morta a criança? Ele respondeu: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ok? Então, o que nós vamos acontecer? O que vai acontecer agora, né? Aqui na palavra, ela mostra claramente que a primeira sentença de Davi, ela foi cumprida imediatamente. Aquela criança que foi fruto do pecado dele com a Betseba, ela vem a óbito, né? Por 7 dias ela vem a óbito. Deus, ele realmente agiu ali para que aquela criança morresse, né? Como resultado daquele pecado. Então, primeira consequência. E aquilo causou, né? Imagine, para a Betseba ali, o primeiro filho dela ali morre, né? Que era o filho do rei Davi, com ela, morre, e Davi ainda vai ter que consolar ela, uma situação muito difícil. Imagine ali no reino, as pessoas cochichavam, né? Puxa, né? A mulher de Urias está com Davi e está grávida, então imagine, o homem estava na guerra, como é que a mulher estava grávida, né? O que está acontecendo? Então a situação para o Davi estava uma situação vergonhosa, né? Tanto que o Natã fala: você deu oportunidade para que os inimigos do Senhor blasfemassem a respeito do nome dele. Então, quando uma pessoa que se diz cristã e ela age de uma forma desonesta, de uma forma imoral, promíscua, e isso diante dos ímpios, e isso diante até da própria igreja, ela está dando oportunidade para que os inimigos, eu não vou dizer inimigos, mas os infiéis, né? Aqueles que se levantam contra Deus, eles falem mal do povo de Deus, da igreja de Deus e do próprio Deus. É isso que está acontecendo, né? Então você
que é cristão, que é cristã, você tem que ser mais honesto ainda que o ímpio nos seus negócios, nos seus tratos. Você tem que dar um exemplo. Como você pode chegar na igreja e pedir uma pessoa para que ela tenha um comportamento ético, um comportamento moral, que ela seja honesta, que ela cumpra os seus contratos, os seus acordos, os seus tratos, ainda que eles sejam só de palavras, quando você é uma pessoa que não cumpre os seus tratos, não cumpre os seus acordos, aquilo que você fala, a tua palavra não tem valor. As pessoas falam lá, o crente 171, olha lá o pastor 171, né? O pastor que está vendendo terreno no céu, o pastor que está prometendo prosperidade em troca de dinheiro, ou que está fazendo atos promíscuos, imorais, tendo relacionamentos ilícitos dentro da congregação. Então, quando a pessoa ela faz isso, eu acredito que aí está faltando fé, hein? É difícil acreditar que uma pessoa dessa realmente crê em Deus. Então ela crê no Deus pessoal, que aprova tudo o que ela quer. E os outros não, os outros é pecado, Deus vai pesar a mão, né? Vai pagar o preço, vai acontecer misericórdia, que vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas como você pode ser essa pessoa, esse cristão? Como? Falando contra a palavra de Deus. Como você pode fazer isso? É isso que nós devemos refletir. É isso que nós devemos pensar como cristão. O nosso ato, quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós reagimos, isso tem um peso na sociedade. Nós devemos sim, não estou dizendo que a gente deve aceitar tudo, né? A coisa está errada, a gente diz, tudo bem, eu sou cristão, não vou fazer, não. Nós devemos, nós somos cidadãos, né? Nós temos direito de ir lá e pleitear os nossos direitos, né? De ir na rua falar que está certo, que está errado. Isso não, isso é normal, isso a gente deve fazer. O que a gente não deve fazer é ser desonesto. O que a gente não deve fazer é não ter palavra. Não assumir uma coisa, assumir uma responsabilidade, assumir a responsabilidade e não cumprir com aquela responsabilidade que foi assumida. Então é isso que nós devemos ter. Então, assim como o nome do Senhor estava sendo ali blasfemado, envergonhado por causa do Davi, hoje tem muita gente aí envergonhando o nome do Senhor, pessoas aí dando calote, comprando e não pagando, assumindo contratos e não cumprindo, ainda que verbais. E aí, você crê em Deus? Você que está pregando a palavra de Deus, pedindo às pessoas para agir corretamente e age de uma forma desonesta, de uma forma incorreta, como pode isso? Era isso que Deus, né, estava mostrando através da vida de Davi. Não podia deixar, não podia passar a mão na cabeça. Não, meu filhinho, tudo bem, vai ter um filhinho com ela, vai ser uma família feliz, acabou, né? A Urias já foi, já era, acabou, vamos seguir em frente. Não, não é assim. Não é assim. E não é por amor. O amor de Deus, porque senão a humanidade toda iria se corromper, ia virar uma bagunça, né? Uma barbúrdia pior do que já está aí. Então não é assim. Por isso que Deus ele vai realmente cumprir com a sua palavra. Primeira coisa é aquele filho morreu. E quando aquele filho morre, a gente vê a preocupação de Davi, ele ora, ele jejua, ele busca por aquele filho, né? Ele vai até o fim, por isso não desiste, né? Pode ser que Deus se compadeça, as palavras de Davi, e salve a criança. Mas Deus não se compadeceu, a sentença foi cumprida porque também ele não se compadeceu do Urias, né? Então não teve compadecimento nenhum ali, Deus não voltou atrás. Então, depois que a criança morreu e ele viu o pessoal cochichando, o pessoal não tinha nem coragem de falar com ele, ele falou: garoto, morreu? Morreu. Então, pai, traz comida aí, se perfumou, barbeou, se arrumou, botou uma roupa nova e tal, acabou o jejum dele. Aí não estamos entendendo, porque a criança estava aí doente e o senhor estava todo daquele jeito, e agora está aí, a criança morreu e o senhor já está madinho, comendo e tal, sei o que e tal.
E Davi mostra lucidez espiritual. Essa criança, ela não vem mais até nós, não vem mais até mim. Ela se foi. Eu vou até ela. Então, ele falando a lucidez, ele sabe que um dia ele vai encontrar aquele filho lá na eternidade. E isso traz um consolo para você que perdeu uma pessoa querida, uma pessoa amada aí, né? E tem a esperança de vê-la. Olha o que Davi falou. Olha, eu hoje não posso ir até ele. É esse meu filho. Eu hoje não posso, mas um dia eu vou estar com ele. Você hoje não pode estar com essa pessoa querida, essa pessoa amada que se foi no Senhor, né? Mas um dia essa pessoa que se foi no Senhor, ela vai se encontrar novamente com você. Um dia você vai se encontrar novamente com ela, tá? Então mantenha a sua esperança acesa sobre essa questão tão importante. E não ficou por aí, a coisa não ficou por aí. O que é que vai acontecer mais tarde? Mais tarde, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, vai se engraçar por uma filha de Davi chamada Tamar. E a tal ponto que ele chega às vias de fato, de fazer lá uma arapuca, né? E estuprar, né, a sua irmã. E isso causou ali um alvoroço no palácio, e essa irmã, justamente por parte de mãe, a irmã, né, também dos filhos de Davi, do Absalão. Lembra do Absalão? Vaidoso, cabelão, né? E o Absalão diz: minha irmã, fica quieta, não tem problema nenhum. E o Absalão dá uma festa, um banquete, e chama todos os seus irmãos. E lá no meio dessa festa, desse banquete, ele vai, puxa a espada e mata o Aminon, porque estuprou a sua irmã. Então, irmão matando irmãos, irmão estuprando irmã matando. Olha a situação na casa de Davi, olha a bagunça na casa de Davi que está acontecendo. Lembra das consequências? Lembra do que o profeta Natan falou? Então as consequências foram acontecendo na vida de Davi. E aí, claro, Absalão, ele foge lá do reino, né, de Israel. Ali Israel está as 12 tribos tudo junto, né? E vai se esconder. E até que um dia ali, por estratégia de Joabe, né, e uma mulher usada para isso também, o Davi perdoa e o Absalão volta. E quando o Absalão volta, não passa pouco tempo, ele promove uma revolta contra o seu pai, contra o reino do seu pai. E ele é bem sucedido inicialmente. O pai tem que fugir, tem que ir para a mata com os seus fiéis, já consegue levar uma parte das suas mulheres, mas aquelas que ficam lá, o que ele faz? Ele tem relacionamento com elas lá no palácio, lá no terraço, na frente, todo mundo monta uma tenda lá e tem relacionamento. Lembra o que falou o profeta? Então estava se cumprindo. Olha que desgraça, a desgraça toda armada ali na casa de Davi, a situação. E aí guerra vai, guerra vem, e Davi está na iminência de retomar o reino. E Davi pega o seu general Joabe e os seus outros generais, os seus comandantes, e fala: não matem Absalão, não façam nada de mal com ele. E Absalão, fugindo, né, na iminência, está vendo que vai perder a guerra, os cabelos dele se agarram numa árvore e ele fica pendurado. E Joabe oferece lá uma fortuna para quem fosse lá e matasse o jovem Absalão. Eles falaram: não, mas o rei falou que não era para fazer nada com ele, não vou fazer não. Aí falaram: você é um bando de covardes. Foi lá e passou a espada e matou Absalão. Mais uma tragédia na vida do Davi, né? Então, perdeu mais um filho. E não parou, né? No finalzinho da vida ali, o Adonias tenta se engraçar para tentar tomar o reino do irmão Salomão, e Salomão também manda passar a espada no Adonias. Já pensou, né, gente? Que coisa triste. Aí a família do homem, segundo o quê? O coração de Deus. E aí eu pergunto: foi Deus? Negativo. Foram as decisões de Davi,
Foram as decisões dos filhos de Davi que levaram a essa situação. É para que a gente venha entender. Hoje são as decisões que a humanidade está tomando, é o rumo que a humanidade está tomando, é que está fazendo acontecer essas tragédias em todo canto. Nós não podemos achar que somos melhores que ninguém, que não acontece aqui ou acolá. Gente, acontece. Ou é tragédia pessoal, ou é tragédia coletiva, mas acontece. Então o que é que nós devemos fazer? Clamar ao Senhor por misericórdia. Não só por nós, mas por todos.